Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, se a gente quer romper, a gente vai precisar de fé em 3 etapas: fé para começar, fé para permanecer e fé para concluir. Tem muita gente que tem fé para dar os primeiros passos, mas o desafio maior não é ter fé no início. No início a gente está empolgado, a gente está eufórico, a gente está animado. O desafio é ter fé para permanecer quando tudo que você vê é diferente daquilo que Deus disse que faria. Irmão, Noé, a Bíblia diz que ele está construindo algo para um tempo que nunca se viu. Alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que até aquela época não havia chuva. Porque no Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, vinha uma névoa debaixo da terra que irrigava todas as coisas. Então existe uma linha teológica que acredita que a primeira vez que a chuva acontece é no dilúvio. Irmão, Deus ele é tão... Vamos combinar só entre a gente aqui. A mão de Deus para fazer é tão pesada que a primeira vez que chove já é um dilúvio, irmão. Então Noé está se preparando para algo que ninguém nunca viu. Mas qual que é a chave? Deus falou. Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda a pregar. Ninguém nunca viu, mas Deus falou. É tudo que eu preciso. A Bíblia diz que Abraão, quando foi chamado para um lugar que ele não conhecia, ele foi porque Deus falou que era para ir. Abraão viu a terra? Não. Mas pela fé ele já confiava numa cidade construída com alicerces, o construtor é o próprio Deus. Então Pedro, quando Jesus chama ele, olha o que Jesus fala: Pedro, vem e eu farei você pescador de homens. Jesus está falando de convite, processo e propósito. O convite é vem, o processo é eu farei. E o propósito é o propósito pelo qual Pedro nasceu. Pedro não sabia que tinha o início de uma igreja primitiva na história. Pedro não sabia que ia ter perseguição. Pedro não sabia que ia ter que fazer cultos nos subterrâneos. Pedro não sabia. E é por isso que Deus não mostra todo o processo. Irmão, se Deus mostrasse pra gente todo o processo, a gente não entraria com ele nessa história. Se Deus tivesse me mostrado deslealdade, perseguição, desafios financeiros, talvez eu não teria sonhado em poder estar integralmente envolvido com o ministério. Deus, deixa eu fazer o seguinte: de vez em quando eu prego. Se Deus tivesse mostrado para você o processo que seria ser um imigrante numa terra estranha, talvez 70% de quem está aqui não teria se submetido. Mas é por isso que Deus mostra uma visão de futuro e não mostra o caminho até lá. Por quê? Porque no meio do caminho os nossos olhos naturais não vão servir mais, irmão. A gente precisa fechar os nossos olhos e começar a adquirir a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Isso é fé. Pega essa chave. Fé significa enxergar o que Deus fala. Vocês estão comigo ainda? Fé significa enxergar aquilo que Deus fala. Vamos fazer um exercício aqui. Fecha os olhos, por favor. Todo mundo, fecha os olhos. Ninguém vai pegar sua bolsa, não. Fica tranquilo. Fecha os olhos. Eu quero que você imagine um elefante branco estacionado do lado do teu carro quando você sai do estacionamento. Aí imagina que tem um jockey em cima dele com a blusa da Argentina. Quantos conseguiram imaginar isso? Levanta a mão, por favor. Quantos? Deixa eu ver. Ok. Você viu isso? Não. Mas quando eu falei, algo foi construído dentro de você. Pega isso, irmão. É um exercício quase infantil, mas ele é didático para a gente ter um entendimento. Quando os meus olhos se fecham, as visões que eu tenho começam a ser construídas por aquilo que eu ouço. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que nós não caminhamos por vista, mas por fé. E é por isso que o meu conselho prático para a gente nessa manhã é que tem momentos em que a gente precisa fechar mais os olhos e ouvir mais a Deus. Porque a gente está olhando e naturalmente não vai dar, não vou conseguir, não vou chegar lá. Mas se eu fecho os olhos, Deus está falando: filho, você é mais do que vencedor, você é vitorioso, você é livre, você é meu. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Olha o que Deus diz a nosso respeito. 1 Tessalonicenses 1,4. Você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1,9. Você é chamado por Deus. 2 Coríntios 5,17. Você é nova criatura. 1 Coríntios 6,9. Você é templo do Espírito Santo. E é por isso que eu estou engordando um pouquinho, estou largando o templo. Efésios 1,7. Perdoado de todos os seus pecados. Gálatas 3,14. Você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Alguém pode dizer glória a Deus, pelo amor de Deus. João 8,32, você é livre. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Romanos 8,1, somos livres de toda condenação. Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus. Romanos 8,37, somos mais do que vencedores. Então pega isso, irmão, olha para cá. A nossa crise começa quando a gente tenta encontrar, olhando no espelho, as armas que a gente precisa para viver o que Deus prometeu. Porque a gente não vai encontrar. Não é no espelho que você vai encontrar o que precisa, porque não tem a ver com você. É no teu interior que você vai acessar o que precisa, porque tem a ver com o que Ele já depositou. A gente vê isso em Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai conduzi-lo durante o deserto, você vai levar para a terra prometida. Ele fala, mas quem sou eu? A resposta de Deus é, eu estarei com você. A pergunta de Moisés basicamente é, mas quem sou eu? Ele olha para a estatura, baixo. Ele olha para a dicção e para a oratória dele, gago. Ele olha para o contexto dele, está dentro do palácio. Ele olha para a história dele, foi criado a leite de pera. Ele olha para ele e fala, mas quem sou eu? Aí Deus fala, filho, não tem a ver com você. Tem a ver com uma palavra, eu estarei com você. Davi, no vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque eu estarei com você. Então, naturalmente, eu olho para o André. Vamos lá, André, imagina só. Vamos imaginar que Deus tenha dado uma palavra. Filho, por misericórdia e graça, eu vou tirar você daqui e vou colocar você para ser parte de um avivamento de brasileiros no sul da Flórida. E vamos imaginar que eu tente enxergar no espelho as ferramentas e armas que eu preciso para essa jornada. Eu vou falar, eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou dependente da graça, eu sou, pai, eu não consigo, eu sou limitado. Aí Deus fala, tá, agora fecha os olhos. Agora deixa eu falar quem você é comigo. Eu sou contigo, eu vou te dar graça, eu vou abrir portas, a provisão não vai vir da mão de homens. Eu vou mover pessoas em generosidade, eu vou conectar famílias que vão entender o que eu quero fazer. É Deus falando, filho, não tem a ver com você, tem a ver com a palavra que eu depositei em você. Você está comigo ainda? Pega a história de José. Não existe nenhum relato bíblico que fale a respeito de uma capacidade. Cara, isso é muito forte. Não existe nenhum relato bíblico que fale sobre uma capacidade fora da média na história de José. O único relato que fala de algo em José que destaca ele é algo que ele ganhou, não é nem algo que ele fez. Ele ganhou do pai uma capa colorida. A Bíblia não fala José, ele era incrível, José, ele era forte, José, não. José ganhou uma capa colorida do pai. Pega isso, irmão. Até que um dia, José teve uma visão. José estava dormindo quando teve a visão. José não viu naturalmente. José está dormindo. Quantos aqui dormem de olhos abertos? Levanta a mão aí, deixa eu te ver. Tem alguém que dorme de olhos abertos? Não, que tem uma ou outra pessoa que consegue. É um fenômeno, você já viu? O cara está tão cansado, o cara está dormindo de olho aberto. Você nunca viu ninguém dormir de olho aberto? É medonho. Procura no YouTube, você vai achar. Procura depois, ok? Você que está no YouTube, procura depois, irmão. Me ajuda aí. José está lá de olhos fechados e tem uma visão. Deus fala do futuro dele, enquanto os olhos dele não funcionam. Quando os nossos sensores estão desligados, o nosso espírito está ligado, irmão. E é isso que o inferno tem usado para parar muita gente dentro da igreja. Irmão, olha para cá. Uma geração que tem uma fé sensorial acha que estar cheio de Deus é se sentir arrepiado. Irmão, cair no Espírito é fácil, difícil é andar no Espírito.
Difícil é andar no Espírito. Sentir um arrepio quando tem 300 pessoas clamando junto com você, um ambiente de fé, intercessão. Irmão, isso não é difícil. Difícil é no dia mal, quando a notícia mal chega, é você fechar as portas do carro. Quantos já fizeram isso, irmão? No início da minha conversão, várias vezes eu parava o carro, botava um louvor, me derramava na presença, falava: Deus, me ajuda, eu não consigo. É quando não tem ninguém ali do seu lado falando: você vai conseguir. É quando você fecha os olhos e deixa a própria voz de Deus falar com você: filho, eu sou contigo. A palavra de Deus diz, olha o que Jesus disse: se você beber do que eu tenho para você, você não só vai deixar de ter sede, como do teu interior vão começar a fluir rios de água viva. Deus está falando, a chave está dentro, irmão, não está fora. A visão que Deus deu para José, Deus deu dentro, não deu fora. A capacidade que Deus deu para Moisés, Deus deu dentro, não deu fora. A maior loucura da história de Davi aconteceu com aquilo que Deus fez dentro, não com aquilo que Deus fez fora. Irmão, olha para mim. Davi é um dos primeiros, ou se não o primeiro, Uber Eats da história da Bíblia. Você sabia disso? É sério. Davi foi entregar comida para os seus irmãos. Davi está lá com uma entrega, ele tinha uma entrega. Qual que era a entrega? Comida. O que ele não sabia é que no meio de uma entrega tinha uma comida. Deus ia mudar a história da nação e dele para sempre. Então olha para Davi, estatura baixa, armadura, nem cabia. No exército, não estava listado. Naquele dia, só entregava comida. Mas o que ele fez? Derrubou um gigante que ninguém conseguia derrubar. Qual era a chave de Davi, irmão? Ele viu o invisível, ele creu no impossível, ele acreditou no inacreditável. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações. The petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle breeze as it softly flows. It knows the roads untraveled, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, the wind tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams through the ancient trees and the valleys known. It sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!